Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, seja bem-vindo ao programa Psicologia e Vida, da Web Rádio Amparo. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema extremamente relevante e que tem sido cada vez mais discutido, que é o burnout. Esse fenômeno, ele é caracterizado por uma exaustão emocional, física e mental. Você já deve ter escutado alguma coisa sobre isso. E ele se dá devido ao estresse crônico no trabalho ou em outras áreas da vida. Tem impactado profundamente o bem-estar de muitos indivíduos, né? E hoje, né, nós temos muitos casos de afastamento por conta desse burnout, né? Então, o burnout, ele é uma condição psicológica reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e ela é descrita como um estado de exaustão extrema, causado por responsabilidades excessivas ou por um ambiente de trabalho muito exigente. Geralmente ele é marcado por 3 dimensões principais: a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização pessoal. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. A exaustão emocional é uma sensação constante de um cansaço extremo e falta de energia. Então, veja bem, é uma sensação constante desse cansaço extremo, né? A pessoa já acorda cansada, né? O descanso da noite, né? Ele não tem fruto, ele realmente não acontece. Então a pessoa já acorda cansada, né? E sente essa falta de energia, né? Para o dia a dia dela normal que antes ela tinha. E é uma sensação constante, dias repetidos disso, né? A despersonalização é um distanciamento emocional em relação ao trabalho ou às pessoas ao redor. As coisas começam a não fazer sentido para ela não consegue realizar mais as suas atividades do trabalho como conseguia antes. E também de estar em contato com as pessoas, de quando precisa resolver as coisas, se faz parte de uma equipe, né, por exemplo, numa empresa, não consegue, né? Então, e aí pode ser numa empresa, podemos falar aqui de, por exemplo, um líder espiritual, um sacerdote, onde ele está envolvido com muitas coisas da sua missão, do seu trabalho, né? Vários religiosos com muitas obrigações também, né? Tanto as paróquias quanto as comunidades, as congregações, elas têm suas obrigações, né, administrativas, têm funcionários. Então, essas atividades, né, elas também podem ser também causas dessa exaustão, porque quando esse trabalho começa a ser muito exigente, quando às vezes o sacerdote, por exemplo, ele está numa paróquia sozinho, né, ou um líder de um grupo está sozinho nesse grupo, enfim, quando esse trabalho torna-se excessivo, né? Então, a tendência é ela acabar querendo se distanciar emocionalmente, né, dessas relações. E a baixa realização pessoal, ou seja, você começa a se sentir incompetente ou um fracasso para aquilo que você sabe que você não é. Mas os pensamentos que vêm, os pensamentos totalmente disfuncionais, as crenças distorcidas de que você é incompetente para aquilo ali, mas na verdade não é porque você é incompetente, você já fez alguma vez aquilo bem, mas você começa a se sentir incompetente porque está exausto, está exaurido, passou do seu limite,
né? E às vezes o ser humano, né, é uma característica do ser humano de produzir, e essa sensação de fraqueza traz, né, eu não sou, né, mais aquela pessoa que dou aqueles resultados, então eu não sirvo mais, eu não sou mais competente para esse, mas esses são pensamentos que eles vêm em cima dessa exaustão, então passa a ser verdade para essa pessoa e às vezes ela se acha incompetente, né, para aquilo que ela está fazendo. Então, uma avaliação às vezes de um cansaço, né, desse cansaço, essa sensação de cansaço extremo, de distanciamento das pessoas, do trabalho. E como que isso acontece na prática? Eu não quero ir trabalhar, eu não quero ver essas pessoas, eu não quero estar com essas pessoas, né? Porque eu me sinto incompetente para aquilo ali, eu não vou dar conta, tem gente que faz melhor que eu, e eu não vou dar conta disso, né? E aí esse sintoma, né, ele cada vez vai aumentando, porque veja bem, se você se afasta das pessoas, se você se afasta do trabalho, o trabalho aumenta, a quantidade de trabalho aumenta. Se você não faz as atividades que você devia fazer, as atividades aumentam, né? Se você trabalha numa empresa, tem uma carga de trabalho muito alta e você não consegue ir trabalhar, na semana seguinte o seu trabalho aumenta. Então, a sensação de constante cansaço aumenta. Então, ter esses sinais de alerta, por isso eu estou fazendo esse episódio sobre isso, é importante, porque é a hora de parar, é um sinal que o teu corpo está dizendo, né, que a tua vida está começando a ficar literalmente, né, perturbada, desequilibrada a esse nível que você não consegue dar conta mais das coisas que você já deu conta, ou seja, é uma fase, é um período que você precisa de tratamento, ou seja, a síndrome de burnout, ela precisa de tratamento. É um transtorno, né? É uma dinâmica psicológica que começa a acontecer de forma diferente e o teu corpo começa a dar os sinais de alerta. Então, embora o burnout seja frequentemente associado a ambientes corporativos, qualquer pessoa pode enfrentá-lo. Então, trabalhadores de áreas muito exigentes, como a área da saúde, né, da educação, professores, né, segurança pública e até mesmo assim, cuidadores informais estão especialmente vulneráveis. Cuidadores de pessoas, né? Por exemplo, o pessoal da área da saúde, enfermeiros, né, que enfrentam vários plantões, né, plantão um seguido do outro, sem descanso, né, a pessoa vai se perdendo um pouco no cuidado, né, até do corpo mesmo. E aí vão ficando vulneráveis a esse burnout. Além disso, o burnout ele pode surgir em situações que envolvem cobranças excessivas, como, por exemplo, os adolescentes, os jovens com os estudos, né? A cobrança de nota, cobrança de trabalhos na faculdade, né? Não só no Enem, né? Nas provas de vestibular. Quando é excessivo, existe uma cobrança excessiva tanto da pessoa quanto de outros, né? Dos adultos, dos pais, dos professores, da escola, né? As crianças os adolescentes, né? Quando estão em fase de vestibular, do Enem, elas passam por esse processo aí que às vezes precisa de uma terapia para poder estar acompanhando, né? Precisam estar cuidando dessa parte para que essa cobrança excessiva tenha um limite, seja regrada, seja equilibrada, né? Tarefas domésticas, às vezes as pessoas cuidando de sua casa, né? Torna-se exaustivo o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, com a própria limpeza da casa, a arrumação da casa, todo dia o que vai fazer de comida, todo dia passa roupa das crianças, da família. Não estou dizendo aqui que isso, né,
passa pelo prazer de se fazer, assim como qualquer outro trabalho. É a exaustão disso, quando às vezes a pessoa está exausta, às vezes ela faz sozinha. Então, por isso é importante envolver as crianças nas tarefas que elas já podem fazer, e envolver tanto o marido quanto a esposa nas tarefas, cada um dividir um pouquinho, né? Por quê? Porque isso pode vir e muita gente passa por isso, às vezes não se dá conta, mas está passando por essa exaustão. Projetos pessoais, às vezes as pessoas têm uns projetos pessoais, projetos mesmo de vida para colocar, projetos profissionais para colocar em prática, e aquilo se torna só a vida da pessoa, e ela não tem um momento de lazer, e ela não tem um momento de se cuidar, ela não tem um momento onde ela possa se divertir, e aquilo torna-se exaustivo também, né? Então, todas essas pessoas ficam vulneráveis a esse burnout. Vejam que, na verdade, o perigo, né, e para o qual eu estou querendo chamar a atenção aqui, é o estar vulnerável, né? Então, quem mais, né, pode sofrer o burnout? Quando eu falei aqui, né, de religiosos, de sacerdotes, né, às vezes os sacerdotes eu vejo, né, às vezes sacerdotes sozinhos numa paróquia, né, seja lá pelo motivo que for. Então, o quanto, né, precisa-se de pessoas, né, para ajudar e tudo, porque ele realmente não vai dar conta da parte espiritual, da parte administrativa, da parte financeira, né? Então, às vezes, um sacerdote que até tem uma boa dinâmica com a parte administrativa, e às vezes se envolve tanto de querer, né, com o prazer, o incentivo de querer ajudar, de querer fazer bem, né? E acaba se tornando, né, isso acaba se tornando uma exaustão. Então, é importante que também os religiosos prestem atenção, né, nisso. E alguns sinais, né, mais específicos de alerta para o burnout, e aí precisa ser sinal de alerta, e que também é essencial prevenir e tratar, né? São alguns sintomas que podem aparecer, como essa fadiga constante, mesmo após descansar. Após descansar, você não consegue descansar. Essa falta de motivação para realizar as tarefas diárias, né? A dificuldade de concentração, você não consegue se concentrar, né? Irritabilidade ou mudança de humor com frequência, problemas de sono, desinteresse pelas atividades que antes traziam prazer. Então, vejam o quanto, por exemplo, problemas de sono, dificuldade de concentração, né, mudança de humor, você não consegue trabalhar direito, né? Então, se você não para poder analisar essas coisas, e mesmo que você esteja sentindo algum desses sinais, né, ou todos esses sinais, conversa com um profissional, né, para ver o que de repente pode ser cuidado. Às vezes não precisa de tanta coisa quando isso é pego, né, no início, quando essas sensações estão aparecendo, estão começando a aparecer, porque as pessoas percebem, né? Você se conhece, né? Então daí vem o autoconhecimento, né? Assim, a forma como a gente pode prevenir, né, e enfrentar esse cansaço, essa exaustão, né, o burnout, são mudanças, né, que a gente precisa fazer, e através de um autoconhecimento, ou seja, entender os próprios limites e respeitá-los. E isso é bem difícil, isso não é uma coisa fácil, você entender que o teu limite não é mais aquele de antes. Que hoje, algumas coisas que já se tornam cansativas para você, às vezes até pelo físico, né, pela idade, você precisa entender que já não pode mais fazer as mesmas coisas. Então, respeitar isso, porque isso significa também você dividir com alguém, e às vezes dividir com alguém para você é difícil, né?
Então, por quê? Porque aquela pessoa vai fazer no tempo dela, do jeito dela, e às vezes a gente não quer aceitar isso. Então, mas o autoconhecimento, ele vai fazendo isso para a gente poder, né, cuidar. A gestão do tempo, planejar pausas regulares e momentos de lazer entre um trabalho e outro, né? Por exemplo, né, sacerdotes que assumem muitos compromissos, um atrás do outro, até porque ele está ali voltado, né, para aquela paróquia, para aquela comunidade, e às vezes se perde, né, e às vezes não tem nenhum momento, né, de uma pausa para ele. Fundadores de comunidade, né, muito, né, ativos, muito nas atividades, não estão ali, né, dando ali o sangue ali na comunidade, mas não conseguem parar para ter os seus momentos de pausa, os seus momentos também de lazer. Isso é importante, o nosso corpo pede, né? Buscar apoio, né? Quando você, né, perceber essas coisas, conversar com os amigos, né? Ver o que as pessoas falam, o que estão percebendo em você, se de repente estão percebendo isso. Isso é bem, bem importante, sabe? Práticas de relaxamento, que pode ser uma meditação, pode ser um momento de oração mais calmo, mais profundo, né? Pode ser exercícios físicos também. Hobbies, né, são ótimos aliados, ou seja, você às vezes consegue um esporte que você gosta, né? Então um exercício físico que você goste para fazer, que às vezes assim, um tempo curto, você não vai dedicar tanto tempo a ele, né? E promover um espaço de trabalho, né, ou estudo que seja algo acolhedor, né, que onde você esteja você consiga providenciar, né, dessa forma. Então essas são algumas formas da gente prevenir estar vulnerável nessa questão dessa exaustão, né, desse possível, né, burnout, para você não ser pego, né, de surpresa. E assim, é um problema sério, é um problema que muita gente tem enfrentado, e eu vejo que muita gente tem enfrentado porque não tem se cuidado, não tem praticado essas questões assim um pouco óbvias, eu diria, de autoconhecimento, de organização, gestão do seu tempo, né, busca de apoio, né, tanto profissional como de familiares, busca de ajuda com profissionais da saúde mental, ainda com as pessoas com muita restrição, né, de quem procura psiquiatra, né, tá maluco, não tem mais jeito, sabe? Ou psicólogo, sabe? Pessoas com vergonha, às vezes, de dizer que faz uma terapia, que é aconselhado por um psicólogo. Vamos acabar com esse estigma, né? Com esse pensamento todo errado, né? Todo distorcido, porque você acaba deixando de cuidar de algo que depois você pode se arrepender, né? Então, assim, esses pensamentos às vezes atrapalham demais, né? Às vezes não, sempre é bom atrapalhar quando você deixa de se cuidar por conta disso. Então, esses itens que eu falei, né, as formas como prevenir, são importantes, né? As práticas de relaxamento, elas fazem diferença, né? Então, é importante se cuidar. Os números hoje em dia são altos de pessoas que se afastam das atividades por conta desse burnout, né? Então, para a gente encerrar aqui, né, o programa, eu deixo aqui o meu e-mail, que é o paula.psique, o número 30, @gmail.com. Meu Instagram é @paulabarretopsi. Se você quiser entrar em contato, tá bom?
E ficamos por aqui então com esse programa, esse episódio do programa Psicologia e Vida, e voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio na Web Rádio. Um abraço a todos. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto.